Na semana passada, o youtuber Mamãe Falei, apelido do deputado estadual de São Paulo Arthur Duval, conseguiu ter aprovada uma lei pela Assembleia Legislativa que extingue o desconto da meia entrada. E como que ele fez isso? Com base na malandragem, no jeitinho brasileiro e de uma forma antiética, que torna essa lei talvez inconstitucional. Vamos entender? Sejam muito bem-vindos a mais um Diretas de Direito, e hoje nós vamos falar um pouco sobre essa obsessão brasileira em querer ser um malandrão, em querer dar balão, em querer passar para trás não só as pessoas, mas também as instituições e a lei. Mas antes, aqueles recadinhos básicos de sempre. Eu me chamo Tássio, sou servidor público especialista em direito administrativo e faço divulgação científica do direito aqui e em outras redes sociais que estarão disponíveis no primeiro comentário fixado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, estamos aí quase batendo os 30 mil inscritos, eu acho que seria uma meta, um número muito legal pra gente chegar, que daria um ótimo presente de Natal pra este que vos fala. Você também pode ajudar curtindo, comentando, compartilhando esse conteúdo e, se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um membro do canal, ou então, sei lá, pegar a chave Pix que está aparecendo aí na tela e pagar um litrão para esse que está apresentando o vídeo. Voltando ao tema, então, todos nós sabemos que existe uma lei federal, a Lei número 12.933, que regula o benefício do pagamento da meia entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes. Essa lei, ela se interliga com o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da Juventude, de forma a criar, sabe, uma espécie de microsistema jurídico que protege e incentiva o acesso dessas pessoas às salas de cinema, teatros, espetáculos musicais, circenses, além dos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento. E isso em todo o território nacional. E é importante eu até repetir isso aqui, em todo o território nacional, sejam esses eventos promovidos pela iniciativa pública ou pela iniciativa privada. Até aí, tudo bem. Nós temos lá no alto da nossa hierarquia das leis uma Constituição Federal que incentiva a arte e a cultura e tem como fundamento a dignidade da pessoa humana e tem como objetivos fundamentais criar uma sociedade livre, justa, solidária, além de reduzir as desigualdades sociais. Exatamente para atender e caminhar na direção desses objetivos fundamentais que o Congresso Nacional editou essa lei da meia entrada e os estatutos todos que nós já mencionamos. Tudo isso porque também é constitucional o princípio da igualdade, mas não a igualdade absoluta, sabe, aquela de que todos são simplesmente iguais perante a lei. Não, é a igualdade material, que diz que as pessoas devem ser tratadas igualmente quando são iguais e desigualmente quando são desiguais na medida das suas desigualdades. Além disso, a nossa Constituição também prevê algumas regras de competência para criar leis, de acordo com a natureza dessas normas que serão criadas. Por exemplo, só o Congresso Nacional tem competência para criar crimes dentro do ordenamento jurídico. Ou seja, as assembleias estaduais, legislativas e as câmaras de vereadores não podem criar crimes. Nós chamamos isso de competência privativa da União. Mas nós temos outros tipos de competência também que modificam conforme a matéria. Por exemplo, nós temos uma competência que se chama concorrente. Isso é, ela cabe tanto ao Congresso Nacional quanto às assembleias estaduais. Aqui entram, por exemplo, as matérias referentes ao meio ambiente, ao sistema tributário e, olha só, a respeito da educação, da cultura e do desporto. Tá, então o Estado de São Paulo, ele pode regular normas referentes à questão de meia entrada, de cultura, de cinema, de shows e tal, não pode? Pode! Só que essa competência que nós chamamos de concorrente, ela não é feita de qualquer forma, de forma totalmente livre, não. Cada órgão, seja a União ou os estados, eles têm uma competência, um papel exclusivo, um papel especial dentro desse processo legislativo. O Congresso Nacional, ele cria normas gerais sobre um determinado assunto, como, por exemplo, estipular a criação das meias entradas e para quem elas seriam. Já os estados podem complementar essas normas criando suas leis estaduais. Só que a complementação dessa lei, ela não pode contrariar, ela não pode ir
de forma contrária à lei geral, à lei federal que ela está complementando. A lei federal criou a meia entrada para algumas pessoas. A lei estadual poderia acrescentar uma ou outra determinada classe, como por exemplo, servidores públicos de baixa renda, tá? Isso seria complementar a lei federal. Ou criar então, por exemplo, uma espécie de passe ou uma carteirinha estadual que funcionasse como identidade e que unificasse todas essas classes para ter acesso a esses serviços. São várias as possibilidades, desde que, nós falamos, não contrarie a norma, a lei federal. E é aí que entra o tal do jeitinho brasileiro, sabe, aquela mania de querer ser malandrão e burlar o sistema. O deputado Arthur Duval, ele criou uma lei que estende o benefício da meia entrada para todas as pessoas entre 0 e 99 anos. Com o objetivo claro mesmo, que quer dizer que se todos têm um privilégio, aquilo deixa de ser um privilégio. Segundo o youtuber, a política da meia entrada gera distorções. Sim, distorções, como se a realidade já fosse igualitária, sabe? Um mundo em que as pessoas têm a mesma capacidade financeira e de acesso a esses shows e espetáculos. Sabe os terraplanistas? Então, nós temos também os socialplanistas, que acreditam que as pessoas estão no mesmo plano social e que as meias entradas é que distorcem essa realidade. Beleza, e qual é o problema dessa lei? Você mesmo acabou de dizer, Tássio, que os estados podem legislar e inclusive colocar mais gente para dentro desse benefício. Aí é que está. Até preciso reconhecer que existe uma inteligência por trás da malandragem. Foi uma jogadinha esperta, mas ainda assim inconstitucional. Inconstitucional por quê? Ainda que pareça que não, essa lei ela acaba esvaziando, ela acaba tornando inócua a lei federal. Pelo menos dentro do estado de São Paulo. E lembra quando eu disse e repeti que a lei da minha entrada era válida em todo o território nacional? Pois é, São Paulo ela não pode editar uma lei que contrarie o que torne ineficaz uma lei federal dentro do seu estado. Mas espera lá, não é bom isso? Meia entrada para todo mundo? Olha, juro. Teve gente no Twitter me falando isso, defendendo essa lei por causa disso. Olha, a pessoa que sinceramente pensou isso, ela não consegue olhar adiante e ver qual que é o objetivo da lei, que é exatamente a de dobrar o preço dos ingressos para fazer o meio ingresso para todo mundo. E o mais engraçado é que o deputado critica na justificativa do projeto, e ele vai estar aqui linkado aqui embaixo, o fato de que algumas empresas dobraram o preço. Então parece que para ele não tá bom. Ele quer que todas as empresas dobrem o preço. Como eu disse, foi uma atitude antiética para um legislador. Um parlamentar ele precisa dar o exemplo e seguir tanto o direito, ou seja, as regras de legislatura, hierarquia e competência na criação das normas, assim como também deve respeitar a ética que envolve esse processo legislativo. Se há uma lei federal e essa lei ela é vista como injusta ou não está correta ou tem distorção, cabe ao Congresso Nacional e aos deputados federais e os senadores a atribuição de revogar ou de reformar essa lei. Ao fazer isso, o Mamãe Falei só mostrou, pelo menos na minha visão, que ele veio para a política para fazer um jogo onde vale tudo, sabe? Onde os fins justificam os meios e a hierarquia das normas e as atribuições de competência elas podem ser burladas por inovações falaciosas na lei. Bom, eu tô gravando esse vídeo no dia 30 de outubro e um pouquinho antes de começar a gravar esse vídeo, eu acabei de ver que o governador em exercício do estado de São Paulo vetou por inconstitucionalidade esse projeto de lei. Beleza, concordo com ele, é o meu entendimento aqui também, mas vamos esperar porque esse veto pode eventualmente ser derrubado, o que eu acho que é um pouco difícil. Acho que é mais ou menos isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham entendido o porquê que essa lei do Arthur Duval é inconstitucional. Eu demonstro ou eu explico sem precisar sequer entrar no mérito da lei se a lei é boa ou é ruim. Olha, eu até acabei vendo um vídeo do Mamãe Falei que critica a Rede Globo numa reportagem e ele defende lá o seu projeto. E eu acho que ele distorce um pouco os fatos quando ele vai fazer essa defesa. Primeiro, ele fala que o desconto real é de até 33%. Isso porque o preço acaba subindo porque ele é subsidiado por quem paga inteira. Ok. Depois ele mesmo fala que os cinemas cobram o dobro. Ou eles cobram o dobro e o desconto real é de 0%, ou então o preço sobe um pouco e o desconto real é de 33%. As duas coisas não dá pra ser. Aí ele tem a capacidade de dizer que tem mais pessoas da classe A e da classe B frequentando o cinema. Se a classe C e D estão de fora, não conseguem ter tanto acesso,
Ele poderia usar esse poder legislador dele complementar exatamente para tentar acabar com essa distorção que está burlando o objetivo da lei federal. É óbvio que sempre vai ter mais pessoas da classe A e da classe B, sempre. Ainda que as empresas não subissem um centavo, a desigualdade no Brasil ela é tão grande, tão acentuada, que até me assusta um deputado ter esse grau de desconhecimento da realidade e achar que o pobre seria a maioria nos cinemas e nos shows e nos teatros, né? E tem mais, ele ainda diz que o cartão de crédito, Netflix e outras empresas dão meia entrada também. Pode até ser, né? Só que nesses casos existe um convênio entre essas empresas privadas e esse desconto é subsidiado de uma forma que o cinema não vai ter prejuízo. Ah, mas quem paga inteira subsidia quem paga meia. Sim. Essa é a ideia mesmo, o sistema não é perfeito e você poderia pensar em legislar, sei lá, sobre um desconto de imposto ou outra medida que corrigisse esse ponto, mas não vire cagar de uma vez por todas numa lei que tenta corrigir ou tenta combater uma desigualdade no acesso dessas salas de cinema, né? Eu particularmente acho péssima essa lei, sabe? É a minha opinião. O Arthur Duval acha que a minha entrada é um absurdo e tudo bem, é a opinião dele, é o papel dele como legislador. Mas o que importa para nossa análise é que o que nós vimos é que esse projeto de lei ela fere princípios e normas de hierarquia e de competência administrativa. E o direito, ele não leva em conta as nossas opiniões, ela leva em conta as normas, as regras. Independente de eu achar que é boa ou não tem o que fazer. O projeto de lei ele é inconstitucional e, ainda bem, foi vetado em razão disso e não vai ser válido mesmo, né? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e nós nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço a todos!